Olá, meu nome é Cida e eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre que tal começar a criar galinhas. Nesse vídeo eu vou te mostrar, para você que está iniciando ou que está pensando em iniciar uma criação de galinhas, algumas boas práticas que vão te levar a uma criação de sucesso. Palavra de zootecnista. Bom, primeiro eu gostaria que você pensasse bem nessas perguntas que eu vou te fazer. Motivo da criação. Por que você quer criar galinhas? Pela carne? Pelos ovos? Ou pelo prazer de vê-las ciscando no terreiro? Disponibilidade. Você tem tempo para observá-las quase que diariamente? Forma de criação. Onde elas vão ser criadas? Presas ou livres para andar pelo terreiro? Cuidados. Quem cuidará delas quando você não estiver disponível? Se você souber as respostas, será muito mais fácil planejar, tomar decisões e comprometer-se. Como qualquer outro animal, criar galinhas exige trabalho, disciplina e rotina. Para um iniciante, a melhor forma de iniciar a criação é, acredite, comprando franguinhos. Vejo muito iniciante começando a sua criação comprando pintinhos. Criar pintinhos no seu primeiro mês de vida não é fácil. Pintinhos nesse primeiro mês de vida requerem alimentação especial, ou seja, ração inicial balanceada, com todos os nutrientes que eles precisam para se desenvolverem com saúde, além de aquecimento adequado. Vejo muitos criadores comprando pintinhos sem conhecer as reais necessidades deles. Depois de alguns dias, eles começam a morrer. E isso não é só culpa do criador, mas também do vendedor, que deveria orientar da forma correta. Criar pintinhos no primeiro mês de vida requer muito cuidado. Se você não tem experiência, não arrisque. Se ainda assim você quiser arriscar, aqui no canal tem vários vídeos de como criar pintinhos saudáveis. Suas aves vão precisar de um lugar seguro para passar a noite. Elas precisam de um local fechado e seguro para empoleirar e proteger dos predadores. Dentro do galinheiro, precisa ter um poleiro que as faça sentirem protegidas. Aves jovens, quando criadas sem poleiro, costumam se amontoar num canto e, dessa forma, as aves que estão no fundo correm o risco de morrer por sufocamento. Aqui no criatório, eu utilizo bambu velho para fazer os poleiros. O diâmetro que eu utilizo é em torno de 4 a 5 centímetros. E a altura em relação ao piso não deve ser superior a 50 centímetros. Observe que os bambus ficam todos à mesma altura. Aves, por instinto de proteção, sempre vão procurar os lugares mais altos para se empoleirar. E dessa forma, não há briga e nem disputa pelos poleiros mais altos. Todos estão na mesma altura. O seu galinheiro vai precisar também de um espaço destinado para os ninhos. E você deverá fazer um ninho para cada 4 aves. Um galinheiro seguro irá protegê-las de predadores e roedores que procuram uma refeição fácil. E depois que um predador mata, ele geralmente volta para pegar outra. Já os roedores são um sério problema de saúde, pois transmitem doenças, devoram a ração e ainda comem as penas das galinhas, quando elas ainda estão dormindo. É preciso manter o galinheiro limpo e seco, pois um galinheiro úmido cria um ambiente ideal para o desenvolvimento de parasitas causadores de doenças e também o desenvolvimento de piolhos, ácaros e carrapatos que vão infestar suas aves. O acúmulo de fezes pode produzir amônia, que é muito prejudicial à saúde do sistema respiratório. Sendo assim, é preciso ter um bom sistema de ventilação, usando aberturas ou janelas para manter o galinheiro seco
e a amônia sob controle. Regularmente, limpe o galinheiro, removendo detritos antigos e substituindo por uma cama nova de serragem. Cada vez que você limpa o galinheiro, é bom jogar cal hidratada antes de colocar a serragem. Isso diminui em muito o desenvolvimento de parasitas no galinheiro. A frequência da limpeza vai depender do tamanho do seu galinheiro e o número de aves que vivem nele. Mantenha bebedouros e comedouros limpos. É preciso limpá-los regularmente. Aqui no criatório, eu os lavo a cada 2 dias. Dê preferência a comedouros e bebedouros que possam ser pendurados ou montados em uma posição mais alta que o piso, a fim de evitar que as aves, ao ciscar, joguem detritos neles. Manter as aves saudáveis começa por dentro. Isso quer dizer que seria muito bom alimentá-los com rações de qualidade e de acordo com seu ciclo de vida. Por exemplo, pintinhos têm necessidades de nutrientes diferentes de uma ave adulta. Vou citar como exemplo um dos nutrientes da ração, que é a proteína. Pintinhos no primeiro mês de vida precisam de muita proteína, em torno de 20 a 22%. E à medida que crescem, a necessidade de proteína vai diminuindo. Já na fase de postura, o teor de proteína diminui bem. Ele varia de 16 a 18%. Isso porque a galinha já não precisa de tanta proteína como na sua fase de vida inicial. Agora vamos ver o cálcio. Na fase inicial e de crescimento, as aves precisam de pouquíssimo cálcio. Porém, quando entram na fase de postura, a necessidade de cálcio aumenta muito. E acredite, não é só porque ela está produzindo ovos. Reações acontecem no corpo da galinha que exigem uma quantidade muito maior de cálcio. Depois do primeiro mês de vida, quando seus órgãos já estão completamente formados e em perfeito funcionamento, você já pode começar a incluir folhas, frutos e ervas medicinais que vão reforçar a imunidade dos pintinhos, mantendo-os longe de doenças. Na playlist Nutrição aqui no canal, tem vários vídeos sobre ervas medicinais. E, se possível, crie suas aves soltas. Isso permite que elas procurem insetos, comam folhas e frutos caídos no chão. E isso vai reduzir em muito seu gasto com alimentação, sem contar que suas aves, eu te afirmo, serão mais saudáveis. E se você for construir um galinheiro, o ideal seria saber qual a quantidade de galinhas você deseja criar. Para construir, escolha um local onde tenha sombra parcial e que receba sol, principalmente na parte da manhã. Construa o galinheiro com a porta e a abertura voltadas para o leste, ou seja, para o lado onde nasce o sol, para que o sol da manhã acorde as galinhas. Isso refletirá na produção de ovos. Em geral, recomenda-se calcular um espaço mínimo de 1 metro quadrado para 4 ou 5 galinhas. Lembrando que ainda é necessário que exista ventilação no galinheiro. O ar dentro de um galinheiro pode rapidamente se tornar tóxico devido ao alto nível de amônia emitido pelos excrementos das galinhas. A ventilação inadequada pode levar a problemas respiratórios em suas galinhas. Por isso, é importante manter o ar fresco circulando. Bem, e quanto ao tipo de criação, você pode optar por criar aves para corte ou aves para produção de ovos. A produção de ovos varia dependendo da raça da galinha que você criar. Uma galinha caipira produz em torno de 3 ovos por semana. Já uma galinha de raça especializada na produção de ovos produz em torno de 6 ovos por semana. Isso quando ela está no seu primeiro ano de postura, porque à medida que vão envelhecendo, a produção vai diminuindo.
Produção de ovos também pode variar conforme a alimentação que você fornece. Suas galinhas podem obter muitos alimentos ciscando no terreiro. No entanto, elas devem sempre ser alimentadas com uma ração completa, uma ração balanceada. Isso para mantê-las em boas condições de postura. E para que você já vá se familiarizando com o assunto, uma galinha caipira consome em torno de 90 gramas por dia de ração. Já as de postura, elas consomem em torno de 110 gramas de ração por dia. A produção de ovos também pode variar conforme a estação do ano. Durante o verão, onde os dias são mais longos, a maioria das galinhas põe um ovo por dia. Mas no inverno, quando os dias são mais curtos, elas põem menos ovos e podem até parar completamente a produção, pois nesse período elas passam por um processo chamado muda de penas. E não se esqueça da água. Ela é absolutamente essencial para a saúde da galinha. Um ovo é composto por 65% de água. Então, suas galinhas precisam ter acesso à água fresca e limpa diariamente. Galinha não gosta de água suja, então mantenha o bebedouro sempre limpo. Uma galinha, ela bebe em torno de 300 ml de água por dia. A galinha não precisa do galo para botar ovos, mas ela precisa do galo para que o ovo se transforme em pintinho, ou seja, que o ovo seja galado. Eu sempre vejo muitas pessoas iniciando uma criação e pouco tempo depois desistem. Infelizmente, começaram errado. Se você não tem experiência com criação, não saia por aí comprando caixa de pintinhos ou ovos de galinhas de raça, ou mesmo enchendo o galinheiro de poedeiras com a ilusão de que vai ter sucesso. Eu te digo, pela minha experiência, de que você não vai conseguir. Você precisa ter um mínimo de conhecimento para lidar com doenças, mudanças bruscas de temperatura e infestações de pragas. Isso mata pintinhos e mata galinhas. Se você quer ser grande, comece pequeno. Compre umas poucas galinhas, de preferência caipiras, e comece a cuidar delas. Vai ser um processo longo, mas vai valer a pena. Aprenda com elas. Por pelo menos 2 vezes durante a semana, tire alguns minutos para observá-las. Nesse meio tempo, vai estudando e pesquisando. Você vai aprender muito. E depois de um tempo, quando se sentir seguro, aí sim, invista na sua criação. Dessa forma, não há por onde errar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.